Fala galera do Chili Pop! Hoje vocês vão presenciar o nosso documentário sobre esse clássico dos stop motion. Preparados para uma jornada assustadora e cheia de mistérios? Hoje vamos mergulhar em Coraline e o Mundo Secreto. Esse filme é conhecido por ser uma obra-prima, livre para todas as idades. Então ajeite seu fone e se prepare para ou se apaixonar ou ficar com medo de acordar com botões em vez de olhos. Coraline é um filme de 2009 dirigido por Henry Selick, produzido pela Laika Studio e baseado no livro de 2002 de Neil Gaiman, com uma história que mistura um drama jovem americano em conjunto com um terror que faz você pensar se foi uma ótima ideia dar play nesse filme. A história é basicamente essa. Coraline Jones tem que se adaptar à vida nos apartamentos do Palácio Rosa, uma antiga casa em Ashland, Oregon, depois de se mudar de Pontiac, Michigan. Seus pais que ficam em casa, Charlie e Mel, têm que trabalhar e ignorar. Não que seja uma tarefa fácil. No meio disso, ela conhece um vizinho maluco que entrega uma boneca de pano pra ela. E como se isso não fosse estranho bastante, ela ainda acaba parando em uma realidade paralela, onde seus pais e o restante da vizinhança têm botões ao invés de olhos. Temos duas entrevistas importantíssimas para começar nossa review ou documentário, como desejar chamar. Temos a entrevista de Henry Selick e de Neil Gaiman, falando um pouco da criação e produção desse filme incrível. My daughter Holly was about 4 years old and she would go off to kindergarten and then she would come back and she would see me writing and she would clamber up onto my lap and dictate stories to me that I would type out for her. And these would be stories about young girls, very much like Holly, who would normally have evil witches pretending to be their mothers, and the witches would lock the little girls up and the girls would escape, and they'd be filled with escaping and witches. And I thought, this is so cool. She loves stories like this. I'll buy her some. And I went out to the bookshop and started looking for really good scary books for 4-year-olds and couldn't find anything. And thought, I'll write her one. And the initial plan with Coraline was something that was going to be about 2,000 words long. I thought it'll just be a very short story. I borrowed bits from my childhood. I borrowed the layout of the flat where we lived, except that I gave it the door that opened onto a wall from when I was a little boy. So I thought she'll go through the door, it will be a flat like theirs, there'll be another mother, and I will tell the story. And I started it and discovered as I started it that it very obviously wasn't a 2,000 word story. And really that was how it all began. It took me 10 years to finish, mostly because I abandoned it halfway through because life caught up with me and it was this thing that I was doing in my own time, and I ran out of my own time. I started it again when I looked around and realized that even though Holly was probably now too old for it, I had another daughter, and if I didn't finish it soon, she would be too old for it. So I got back to it, and I finished it when Maddie was 6, and read it to her, and she liked it. And I thought, okay, and sent it off to my publisher. When I finished the first draft, I gave it to my film agent, John Levin, at CAA in Los Angeles, and I said, John, there are only 2 people who I would ever want touching this. One would be Tim Burton, the other would be Henry Selick, who directed Tim Burton's The Nightmare Before Christmas and James and the Giant Peach. And could you get a copy of it to both of them and see if either of them would be interested in making it into a movie? And I don't know if the copy to Tim Burton ever reached or got read by Tim Burton, but a week later I got a phone call from Henry Selick saying, I've read Coraline, I want to make it a movie. And that would have been in probably about 2001. So it's taken Henry 7 years to make his movie. Com essa primeira entrevista do Neil Gaiman, a gente já descobre muitas coisas, como uma possível inspiração da sua filha para a criação de Coraline, e como a história dele se conecta com a do pai de Coraline no filme, e conseguimos notar semelhança no personagem até com o autor. I say thank you for the pie. You said Good, that yeah. was such a good pie. Now, the first thing I want to know is when you're working every single day with this 3D process, how does that affect your eyes and your brain and just the way you start thinking about life in general? I had more difficulties when I first got into animation.
where you start animating things and you're in a completely different time frame. I would have these dreams of animating my girlfriend while she was sleeping. It was a strange sort of adjustment. I'm a little better now. I can go into this world of stop motion and work in this time frame of creating life very slowly, frame at a time. But I've learned I have to be able to jump out of it on a daily basis. Well, I guess I was also talking about just wearing the 3D glasses on a day-to-day basis. Have you experienced any kind of like weird sensation with your depth perception? Because even coming out of this, I kind of had a weird experience where everything looked like it was just like woof. I've found on a couple of occasions I forgot to put my glasses on and I didn't need them to see the movie in 3D. Really? Yeah. Oh, that's crazy. Yeah. I want to know, how did you work with the actors in developing their voices when you are working on a stop motion and it is a bit slower process and they don't get to see quite what's going on right off the bat? Well, there's the script and there's discussions. You often design the characters before the voices are cast. So, you might bring them a maquette, which is a painted sculpture of a character. You're looking for things to give them, because it's actually very difficult to do voice work for animated films. You're not in costume. They're not interacting on a set with the other actors, so it's a challenge. In the case of Dakota, I gave her a little bit of a Midwest accent, sort of flattened A's, something to hold on to sort of find her way back to the character again and again, because you don't just record the whole movie and you don't see the actors again. You're always rewriting, you're going back to them every few months, and the challenge is to get them back into character. It's just a process. Well, now, in your studio in Portland, you walk around and you're overseeing pretty much every single shot of this film. Did that ever almost give you like a god complex, being in charge of all of these people and like manipulating them to what you wanted? Ultimately, it was never about power. It was about a vision that, and what people want to know is they want to show you something and they want an answer. They want to know, is this working? And they will trust someone who can say it's not. I need this faster. This needs to be blue. This is too complex. We have to start over. And the fact is, I've worked on this and thought about the movie for such a long time. I really kind of developed a complete imaginary version of the movie. So ultimately, if I've got the answers and have a vision, then I have the support of the gang. And it's not godlike. It's more, like the chief surgeon at a hospital, the captain of a ship. Well, is it going to be easy for you to step away from this and move into another project since this took so long, or are you okay moving right into something else? Or do you have those sort of plans? Right this moment, it's Coraline is just been, finished. It's coming out to the world shortly, and I'm very much still in the Coraline mode. There's some things bubbling along, and I actually look forward. I loved writing the screenplay for this, adapting Neil Gaiman's brilliant book, and that's something that I could get into actually pretty quickly. I could not be dropped into another situation, working with 200 crew members and directing. But the writing process, writing another screenplay, will be a pleasure that I could actually get into pretty soon. And do you have a date as far as when you're going to turn it into a toy factory? Because you said you might do that. The fans want to know, because they heard that and almost might turn into a reality. We have a small group of people there who are doing some prototypes of more super collectible, rare, one-of-a-kind sort of toys and collectibles. We're hoping we can make that a... Com essa entrevista, conhecemos um pouco sobre o diretor Henry Selick, que conta um pouco de como é a experiência de ficar aproximadamente 7 anos vivendo no mundo de Coraline, com um termo importante que ele cita como Coraline Mode. Very much still in the Coraline mode. Como se ele não estivesse 100% fora daquele mundo rico de detalhes e narrativas. Mesmo após o lançamento, Henry também comenta sobre a dificuldade em lidar com uma equipe na magnitude de Like Studios. Então, com isso, vamos para o próximo tópico, atores e dubladores. Uma das partes principais para um filme e o elenco dele, e em Coraline não é diferente. Temos Dakota Fanning como Coraline, na sequência temos Terry Wachter como a mãe e a outra mãe, Jennifer Sauer como a Sra. Spink,
Tem também o Ian McShane como Sr. Bobinsky, John Wagner como pai de Coraline, Robert Bailey como Wybie, entre outros mais atores que fazem parte desse elenco incrível. Fique com algumas entrevistas do elenco e um pouco dos bastidores das gravações, e também uma entrevista com o dublador de Wybie na versão portuguesa do Brasil. I three different voices, so three different versions of characters. I play the mother who is really tired and worn out. Then there's other mother who is just surreally perfect and has just as sweet, sugary, I can do anything for you and I can make anything happen. Mom? What are you doing here in the middle of the night? You're just in time for supper, dear. I play two roles in the film. I play Coraline's father, who's sort of a bedraggled, exhausted, well, like any father, who's got to put up with a lot of stuff at work and family life and kind of can't keep it all together. And that frustrates Coraline because, of course, she wants her parents' attention. Now, in the other world, through the secret door, through the secret passageway in the house, I play the other father, who's a lot more fun, a lot more swinging, frankly. He's got a kind of a Dean Martinish style, and he's got two black buttons for eyes. I honestly am so still taken aback by the costumes because they're like everybody's clothes just totally miniaturized, and the teeny gloves and the teeny sweaters and the vest. It's like it's so amazing that somebody can actually sew those, and they have to put the wire and everything so they move. And I think that's probably what struck me the most was the wardrobe, and also what goes into just making the model and the silicone and how they move, the eyebrows raise and the chins move and everything. It's incredible. You see the script and you kind of imagine what it's going to be like, but when you come out and you see the sets come to life, when you see the little puppets come to life, it really is, it's really inspiring, and so you get uplifted when you come out and you see the process that the movie is going through. If you've read the book before and you see it come to life, it takes all the spookiness from the book and also adds that really fun element to it. And I think people will, it's a real treat to watch. And you just sit back and you're just wowed every sequence. Gustavo, você gostaria que saísse Caroline 2? Caroline 2? Caroline. Caroline. Ah, o Caroline do... Ah, é verdade. Pra poder dublar o... Ah, o Wybie. Eu gostaria, quando Coraline. É Coraline. Coraline, é por isso que eu falei, ó. Ah, verdade, eu li errado aqui. Não. Coraline. Eu tinha falado Carolina, eu falei, não, Carolina, não, Coraline. Desculpa. E ele, um personagem muito interessante porque ele apoia a Coraline em todo o desenvolvimento da trama. Tem um amor ali por ela. E você vê esse desenho, ele não é um desenho infantil. Não é, definitivamente. Mas ele traz umas questões importantes para a nossa vida, e até a parte do automatizado, né, que são aquelas pessoas que estão ali cumprindo aquela função por causa daquela entidade, entre aspas. Mas é muito bonitinho o desenho, o cuidado com que ele é feito, né? E muito real. Porque na maioria das animações que você vê, os dentes são todos perfeitos e ali você... Eu entendi também. E não é, ele mostra a vida, assim. Eu achei um desenho muito bonitinho, assim. Gostaria muito de fazer o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando tiver. É verdade. Muito legal. Com isso, partimos para o próximo tópico, Like Studios. A Like é um estúdio fundado oficialmente em julho de 2005 por Phil Knight, cofundador e diretor da Nike, e que tem em seu currículo 3 longas animados mundialmente conhecidos, Coraline, Paranorman e The Box Trolls. O estúdio de Phil Knight surgiu a partir da compra da Vinton Studios em 2002, empresa de Will Vinton e líder em animação com 30 anos de história, que 3 anos mais tarde é oficialmente transformada em Laika, contando desde o início com o trabalho de supervisão do visionário diretor Henry Selick, que começou a fazer parte da produtora em 2003. Phil Knight caracterizou ao longo dos anos a Laika como uma das mais renomadas produtoras em criação de filmes em stop motion, além de desenvolver comerciais televisivos, videoclipes e curtas.
Hoje a produtora é conhecida por suas animações com um visual mais sombrio, herança da influência de Selick, e sua abordagem de temas com cunho mais social e ideológico. Travis Knight, filho do fundador da Laika, é o atual presidente da empresa, localizada na cidade de Portland, em Oregon, e que possui duas divisões, a Laika Studios de animação, responsável por filmes e curtas, e a Laika House, produtora principalmente de comerciais para agências publicitárias. Produzidos em todo tipo de animação, que já realizou projetos para empresas como Coca-Cola, Honda, Starbucks e entre outras. Para iniciarmos as curiosidades, um canal chamado Uber and Chic lançou um vídeo no seu canal com uma suposta casa da Coraline na vida real. E cara, é muito parecida nos pequenos detalhes. Seguindo as curiosidades, foram criados mais de 30 bonecos de Coraline, cada um com diferentes expressões faciais e roupas para capturar as emoções e mudanças de cena. A equipe construiu detalhados cenários em miniatura, incluindo uma versão em miniatura da casa de Coraline com todos os seus cômodos. Também temos a teoria do gato preto. A teoria do gato preto em Coraline sugere que o gato, que parece ser um simples animal de estimação, na verdade é uma entidade com intenções malignas. Segundo a teoria, o gato é uma manifestação de verdadeira vilania da outra mãe, agindo como um agente de manipulação e controle. Em Coraline, o gato preto aparece tanto no mundo real quanto no alternativo, sempre em momentos críticos. Sua capacidade de transitar entre esses mundos e seu comportamento enigmático levam à especulação de que ele poderia ser um emissário ou um vigilante da outra mãe. A teoria propõe que o gato pode estar ajudando a outra mãe ao espionar e manipular Coraline, ou até mesmo ser uma forma de extensão da própria vilania. No desenrolar da história, o gato se revela como uma figura que representa o engano e a manipulação. E Coraline precisa enfrentar não apenas a outra mãe, mas também o gato para restaurar a ordem e salvar seus pais. Temos também a teoria da realidade alternativa. Sugere que o mundo alternativo em Coraline não é apenas um lugar mágico, mas uma projeção dos seus desejos e insatisfações de Coraline. De acordo com essa teoria, a outra mãe cria esse mundo como uma versão idealizada do que a Coraline gostaria que fosse sua vida, oferecendo uma vida mais colorida e atraente do que realmente ela conhece. Nesse mundo alternativo, tudo parece perfeito no início, mas a perfeição é superficial e oculta as intenções malignas da outra mãe. A teoria argumenta que o mundo alternativo é um reflexo das frustrações e carências emocionais de Coraline, que ela tenta preencher com essa versão distorcida da realidade. Assim, a história de Coraline se torna uma jornada, não apenas para salvar seus pais, mas ela mesma, mas também para confrontar e entender seus próprios desejos e descontentamentos. A teoria da morte dos pais em Coraline sugere que os pais de Coraline já estão mortos e que o mundo alternativo é, na verdade, um espaço onde Coraline tenta resgatar suas almas ou lidar com a sua perda. Aqui estão os principais pontos dessa teoria. Segundo essa teoria, o mundo alternativo criado pela outra mãe é uma espécie de purgatório, ou uma dimensão onde a Coraline pode interagir com uma versão idealizada de seus pais, em vez de ser um simples mundo paralelo, em um lugar onde os espíritos de seus pais estão presos. Desaparecimentos dos pais reais. Os pais reais de Coraline são retratados como ausente e negligente, mas também são frequentemente descritos como sendo ocupados demais. Mas preste atenção a Coraline. A teoria sugere que essa ausência é uma indicação de que eles não estão realmente presentes. Comportamento da outra mãe. A outra mãe se apresenta como uma figura materna, afetuosa, com uma intenção oculta. A teoria considera que essa figura é uma entidade que manipula Coraline para manter o controle sobre o mundo alternativo e os espíritos dos pais. O objetivo de Coraline ao entrar no mundo alternativo é salvar seus pais, mas a teoria sugere que a verdadeira motivação é trazer seus pais de volta à vida ou libertá-los do estado de morte. Quando Coraline enfrenta a outra mãe e busca resgatar seus pais, a teoria sugere que ela está, na verdade, tentando restaurar a ordem e a vida dos pais no mundo real, lidando com a realidade de sua morte. A teoria pode ser vista como uma interpretação simbólica dos temas de perda e luto. O mundo alternativo representa a forma como Coraline lida com a ausência dos pais e busca uma maneira de reconciliação, ao mesmo tempo em que enfrenta seus próprios medos e desejos. De acordo com essa teoria, ao final do filme, a vitória de Coraline sobre a
outra mãe pode ser vista como um ato de superar a dor e a perda, trazendo os pais de volta ao mundo real e permitindo que ela aceite a realidade e continue com sua vida. Essa teoria adiciona uma camada mais profunda de interpretação à história de Coraline, ligando o enredo ao tema universal da morte e do luto, e explorando como Coraline enfrenta e supera esses desafios emocionais. Se alguma dessas teorias realmente tem embasamento, não sabemos, mas que sim despertam essa curiosidade, não podemos mentir. À medida que encerramos nossa exploração do mundo encantador e sombrio de Coraline, vemos que a história vai além de um simples conto de fadas gótico. É uma reflexão profunda sobre o desejo humano, a coragem e a luta pela verdade. Coraline Jones não é apenas uma heroína de uma fantasia, ela é um símbolo da nossa capacidade de enfrentar o desconhecido e a escuridão dentro de nós mesmos. Seu triunfo sobre a outra mãe nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade e o amor têm o poder de iluminar o caminho. Através de suas aventuras, aprendemos que, embora o mundo possa estar cheio de desafios e ilusões, a nossa própria bravura e discernimento que definem a nossa realidade. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima, onde continuaremos a explorar as fascinantes camadas do cinema e da imaginação.